Fala, meus amigos, minhas amigas, boa tarde a todos vocês em mais uma live aqui do nosso canal. É um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês, juntamente com a nossa queridíssima Lindy Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a farsa do cristianismo. Será que mentiram para nós? Será esse tempo todo? Será que Jesus foi um tremendo de um mentiroso? Por que o cristianismo se sustenta até hoje? Essas e outras questões nós vamos conversar aqui. Você pode mandar a sua pergunta também e nós vamos aqui selecionar algumas para poder expor o que realmente nós queremos passar aqui para os amigos. Se sintam aí boa tardado, né? Boa tardado a vocês que estão aí no nosso canal. Gratidão pela vida de cada um de vocês que está chegando. Já peço, por gentileza, você que está entrando agora, já deixa logo aquele like maroto e já compartilha a nossa live nos melhores grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. E aproveita, vai lá no canal da Lindy Barbosinha, que eu vou deixar o link daqui a pouco aqui fixado na mensagem, e inscrevam-se lá também, tá bom? Boa tarde, Lindy. Tudo bem com você, minha querida? Tudo ótimo? Boa tarde, Wanderson. Boa tarde a todos. Eu sou a Tarde. Lindy Barbosinha, do canal A Farsa do Cristianismo. E hoje nós vamos falar sobre isso, né, Lindy? A farsa do cristianismo. Jesus existiu? Por Exato. que o cristianismo ele tá até hoje? Será que a mentira vale mais do que a verdade? Será que a esperança de uma vida eterna vale mais do que a realidade da nossa vida hoje? Será porque os livros são chamados inspirados por Deus? Mateus, Marcos, Lucas, João? Porque o cristianismo ele é a principal religião do Brasil. Sobre isso nós vamos conversar hoje também, né, Lindy? E aí, o que, que tu tem para nos Sim, passar aí? Quais são os tópicos aí que nós vamos conversar hoje e expor ali para o pessoal entender que, infelizmente, eu colocar entre aspas aqui, existe sim farsa no cristianismo, né? sim, infelizmente existe no cristianismo. Aliás, o cristianismo é uma farsa, né? Deixando claro, Wanderson, aqui, que essa live aqui, nós não estamos fazendo para ferir a crença de ninguém. É, nós estamos expondo aqui como foi feito, como foi criado o cristianismo. Não é para te ferir. Você que tem a sua crença no cristianismo, você acredita, então essa live não é para ti. É para aquelas pessoas que querem sair, mas elas têm medo do inferno, têm medo de ser castigado por Deus, né? Tem medo que Deus castigue alguém da sua família. Então essa live é para você. Nós vamos explicar o que é o cristianismo, o que é Jesus, como foi criado Jesus, como foi criado os personagens, né? É essa farsa, a farsa da criação do cristianismo. Não é para ferir a sua crença, certo? Exatamente. Jamais. Exatamente. É isso que eu falo aqui pro pessoal sempre, né? Ó, pessoal, vocês que acreditam, continue acreditando. A gente não está Sim. aqui simplesmente para fazer com que você desacredite ou deixe a sua fé de alguma forma e de alguma maneira. Nem a pau, né? Mas olha só, deixa eu dar boa tarde aqui para os amigos antes da gente começar aqui. Boa tarde aí de Camelon, boa tarde aí a minha querida Léa, boa tarde aí a Cida, boa tarde aí a Luciana, boa tarde aí a dona Sônia, boa tarde ao Singapura. Boa tarde aí, a minha querida Maria, Dona Maria, boa tarde também para você, minha querida Dona Maria. Boa tarde, vamos lá, vamos juntos, pessoal, chame mais gente para cá, para nossa live, né? Boa tarde aí ao canal Pensamento Livre também, que acabou de chegar aí com a gente. Mas vamos começar aqui, ô Lindy, como surgiu o cristianismo e por que está aqui no tempo presente? Como é que foi essa questão aí? Sim, vamos lá. Então, o cristianismo começou com uma família de imperadores romanos. Essa família era os Flavianos. Essa família existiam três membros, dos quais
o cristianismo não, Jesus surgiu a imagem do Jesus milagreiro dentro dessa família. Era o pai, Vespasiano, o filho segundo, Tito, e o terceiro, Domiciano. Então, dessa família surgiu um Jesus, um Messias, vou dizer, um Messias, surgiu dessa família, o pontapé inicial. O cristianismo em si, a religião não surgiu deles, veio bem depois, mas o Jesus, o Messias, surgiu do meio dessa família. Então, como começa, né? Qual a influência do Império Romano e a família Flaviana na construção do Jesus romano? Porque nós sabemos que o cristianismo, a base dele está no personagem Jesus. É o personagem Jesus que ele que instrui, né? Ele é um personagem principal dessa história do cristianismo. Então, é deles que a gente vai começar. E essa família começa por aqui. Eles começam com esse Messias. O pai, Vespasiano, milagreiro, fazendo milagres. O filho, concluindo uma profecia, que lá na Bíblia, Jesus, os personagens ali, né, a Bíblia dizia que iria acontecer, então, uma profecia X, que nós vamos chegar lá. E esse filho, Tito, ele conclui essa profecia. Então, vamos lá. A construção se deu para apaziguar uma guerra que se estendia na época. Primeiro, Vespasiano, quando ele entra como imperador, quando ele se faz imperador, tinha-se uma guerra na Judéia de facções. Então, a Judéia estava ali tomada pelas facções. Então, chegou um momento em que Judéia pede ajuda a eles, a Roma. Então, quem estava lá? O imperador romano, Vespasiano. Então, ele ajuda a Judéia, limpa as facções dali, da Judéia, e ele se torna um salvador. Ele salvou aquele povo. Porque era muita judiação ali e tal, era aquela... Então, ele salva a Judéia e ele fica sendo o salvador daquele povo. O enviado de Deus, né? Ele foi enviado de Deus. Então, começa por aí. E tem uma questão, eu gosto muito de dizer isso. Jesus não era Tito. Tito era um Jesus. Porque Jesus... Peraí, rapidinho. Jesus não era Tito, mas Tito era uma espécie de Jesus, de Messias, é isso? Exatamente. Tito era Jesus. Por quê? Porque Jesus era um estado, não era um nome. Jesus era um estado. Exatamente, o estado em que a pessoa estava. Era um Messias. É tipo Herodes. Herodes não é um nome. Era uma posição. Posição, exatamente. Uma posição espiritual, Jesus ali. Né? Um líder, ele era o cabeça, o líder, o Messias, aquele que levava a verdade ali, ele que era o intercessor de Deus. Então, Tito era isso, ele chegou a esse estado, porque o pai dele foi deificado. Vespasiano chegou em um momento em que foi deificado. Por que ele foi deificado? Porque ele foi muito popularizado. Ele juntou muitas riquezas para Roma. Ele foi bom, foi ótimo nisso. E ele foi também, como Judéia, ele ajudou Judéia, então ele ficou muito popular. Então isso contava muito para a deificação de um imperador. E foi o que aconteceu com ele, ele foi deificado. E quando ele é deificado, ele é um Deus, e logo o filho dele se tornou o filho do homem. Se tornou uma espécie de Messias. Espécie não, né? Um Messias. Um Messias, né? Um Messias. Então, o que a gente pode ver aqui é que Tito, ele chega a um determinado patamar ali, que ele vai fazer a justiça ali, concluir uma profecia lá em Jerusalém,
a gente sabe que Jerusalém foi destruída nos anos 70, né? E Tito estava ali com o pai fazendo um cerco para destruir aquela cidade, tá? Né? Aquele lugar. E como de fato destruiu, e ele era um enviado, tanto que no livro de Flávio Joséfo, a gente pode ver que tem várias correlações, Wanderson, com o Novo Testamento. Lucas, Mateus, Marcos. Então, a gente pode notar que são livros que foram feitos para, vamos dizer ali, toca-se no nome de Jesus, mas a gente pode notar que esse Jesus nada mais era do que Tito. No livro do Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, ele conta uma passagem de que o Filho do Homem iria chegar nas nuvens, né, com poder e grande glória. Quem leu o livro de Flávio Joséfo vai lembrar dessa passagem. Quem não leu, leia. Guerra dos Judeus é muito bom. Isso. Então, a gente pode notar que em Mateus e Lucas também tem essas correlações. Que o Filho do Homem iria chegar sobre as nuvens com poder e grande glória. Eu escrevi aqui essas correlações, e eu vou até passar aqui para quem quer. Olha, em Marcos, em Marcos está, cadê? Não é aqui. Olha, eu vou chegar lá, gente. Mas, enfim, vamos começar até eu chegar nesse pedaço. Sim, com certeza. Deixa eu só aqui falar que o Gilmar sim falou o seguinte: boa tarde, obrigado, Gilmar, pelo superchat. Boa tarde, Wanderson e Linda Barbosinha, linda. Linda Barbosinha. Boa tarde, vamos acabar com essa alienação no mundo. Acabar eu não sei, Gilmar, mas pelo menos a gente vai abrir os olhos de muita gente, né? Fala, Cida, obrigado aí pelo super stick, boa tarde aí ao Adriano Valério, boa tarde aí ao Galileu, boa tarde ao Geraldo e boa tarde a Milena, boa tarde, minha querida Milena. Pode continuar rochando aí, minha querida Lindy. Esse negócio de acabar, a gente nunca vai acabar, né Lindy? Essa questão do cristianismo, porque querendo ou não, as pessoas se sentem bem lá dentro, né? Agora, a nossa pesquisa aqui, a gente pesquisa para passar as informações e a pessoa julga se ela vai acatar ou não, né? Se ela vai buscar ali mais conhecimento a respeito do assunto. É o que a gente tenta passar para o pessoal abrir a mente e dizer, cara, eu vou pesquisar a respeito desse assunto, eu vou pesquisar a respeito disso. E é o que a gente fez, né, Lindy? A gente saiu do cristianismo porque a gente foi descobrindo muitas coisas. Não saímos do cristianismo simplesmente porque somos ou fomos algum tipo de revoltado, que Deus não ouviu a nossa oração, que a nossa oração não foi atendida e blá, 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 blá. A gente simplesmente foi em busca, estudar, e é isso que a Lindy está tentando passar para nós aqui, né? Pode continuar aí, Lindy. Exatamente. Você tocou agora em um ponto muito importante. Para responder a pergunta que você fez, eu acredito assim, Wanderson, que se um dia acabasse o cristianismo, que isso não vai acabar, porque o cristianismo é poder, né? Ele está relacionado à política, então a crença e a política, e os dois são colados ali, então não vai acabar o cristianismo, né? Mas se um dia acabasse, com certeza iria vir outra, né? E aí é uma coisa importante que você disse. Vários tipos de cristianismos, né? Isso, iria vir outro. A religião nunca vai acabar. Do nosso país, não. Porque, infelizmente, o povo depende disso, né? É um acalento, né? Então, não vai acabar. Então, uma coisa importante que você disse, Wanderson, geralmente, quando um cristão, um religioso, ele vê a gente falando sobre esse tema, ao contrário, né, do que ele pensa, a primeira coisa que vem à mente dele, olha, a pessoa está revoltada. Está revoltado, brigou com Deus, talvez pediu ali uma benção e não foi, Deus não deu essa benção, saiu da igreja bravo, aconteceu alguma coisa, o cara revoltado, está em depressão, esse miserável, por isso que ele está difamando aí a Deus, Jesus e a igreja. E não é isso. Não é isso. O que fez com que a gente saísse e veio parar aqui
foi algo muito mais profundo que isso. Muito mais profundo que isso. Quando a gente estava na igreja, já percebíamos, as coisas foram passando e a gente começou a perceber que algo não estava certo ali. Tinha algo errado ali. Então, nós tivemos aquela visão de começar a pesquisar e a entender o que é que estava errado. E nesse estudo profundo, nessa profundidade, a gente foi chegando aonde? Na verdade. Um exemplo, Wanderson, quando eu fui ler, quando eu comecei mesmo a pegar a Bíblia e ler, eu li a Bíblia 10 vezes. Quando eu comecei a estudar a Bíblia de verdade, eu cheguei lá na história de Caim e Abel. A gente lê depois, peraí. A gente lê, peraí. Vou estudar agora, porque tem algumas coisas que eu li que não entrou, né? Exatamente. Aí o que acontece? Cheguei na história de Caim e Abel, rapaz. Aí eu comecei a ler, e tem eu no momento, eu não lembro o livro de Flávio José, que ele narra o Gênesis. Uhum. Então, eu comecei a ler o Gênesis ali, comecei a analisar, falei, mas espera aí, Caim foi taxado como o cara mais feroz, o cara maldito da história, porque ele não quis matar uma ovelhinha. Olha só a história. Caim, Deus manda ele fazer o sacrifício vivo. Uhum. Só que Deus queria carne, o cara queria carninha, da ovelhinha que ele mais amava. Ele tinha a ovelhinha como filha ali. Só que Deus fala, ó, eu quero essa. Ele fala, não. História dos Hebreus, né? Que é a história dos Hebreus? É Gênesis, né? Pois é, Gênesis. Pois é, mas o livro de Flávio José não é a história dos Hebreus que ele fala, isso aí? Ah, tá. Eu não lembro agora. Eu acho não que lembro. Deve ser isso aí. Mas eu acho que é. Se não me falha a memória. Então ele fala, não, eu quero essa ovelhinha aí. Aí ele fala, não, de jeito nenhum, não vou matar ela. Ela não merece morrer. Olha como ela é linda, olha como ela é viçosa, olha, ela tem uma mãe, ela tem um pai, ou seja, ele amava a ovelhinha, mas Deus, ele era turrão, ele queria aquela, fazendo fincapé, porque ele queria aquela ovelhinha, ele queria a gordura daquela ovelhinha e o sangue. Aí, como ele era agricultor, ele foi lá e ele pegou a verdura, frutas e legumes mais bonitas que ele tinha, fez um altar maravilhoso, falou, não, Deus, aqui está, ó, melhor que a ovelhinha. Deus vira as costas. Olha, Wanderson, eu fico analisando a cena. Deus virando as costas, cruzou os bracinhos, vira as costas, não quero. Não quero, eu quero carne. Exatamente. Veja só. Exatamente. Aí, Caim, não vou matar, não vai. Os pais, né, o pai, o irmão, a mãe ali, não, você, e as irmãs, não, você vai fazer o sacrifício, vai fazer o sacrifício. Você falou, não vou fazer. E não fez. Aí Deus vai e fala para ele, ó, então some da minha presença, não quero te ver. A sua oferta aqui, o seu sacrifício não é bem-vindo para mim. Não é isso que eu queria. Aí ele fica bravo e vai embora. Vai embora. Aí ele passa não sei quantas noites, não sei quantos dias fora de casa, na selva, fica com medo, e aí ele vai em direção àquela luz, que é o sol, né? Ele fala, bom, se eu for em direção àquela luz, eu vou sair daqui, eu vou conseguir. Só que no fim ele não consegue, ele retorna, e aí ele já vem com aquilo martelando na cabeça, é assim, Deus? Você quer que eu faça o sacrifício daquilo que eu mais amo? Então, vou fazer o contrário. Eu vou sacrificar aquilo que você mais ama, que era o irmão dele. E ele vai e mata o Abel em sacrifício para Deus. Aí fala, toma, tá aí, ó, seu sacrifício. E aí eu falei, mas espera aí, mas não é aquela história que a gente sabia, que Caim foi lá e deu o pior sacrifício lá, fez para Deus e não sei o quê. É uma história muito mal contada, né? Uma história completamente mal contada. Bem mal contada. Sim. Aí eu comecei a analisar isso aí também. Na época, eu falei, caramba, mas olha só, a gente aprende de um jeito, mas é completamente diferente. Então são essas coisas
que quando a gente está lá dentro, que a gente tem que analisar, avaliar, ler, estudar, pesquisar, porque senão a gente é enganado, não tem como, a gente é enganado. Veja que tem passagens na Bíblia que Jesus não é um cara legal, Jesus é um demônio, vou dizer assim. Porque ele manda, acho que é em Lucas, se não me falha a memória, ele manda a gente abandonar mãe, pai, sogra, né? Isso não é um cara bom. Isso é uma praga. Não é um santo, não é uma figura positiva. Então a gente tem que analisar tudo isso. E aí, voltando lá à história, né, que a gente saiu um pouquinho mais dando um exemplo aí do que a gente faz. Então teve a deificação de Vespasiano, né? E para você ver como que o cristianismo ele surgiu da política, Wanderson, para poder o cristianismo ele ser decretado mesmo, bater o martelo ali, olha, agora é uma religião, não foi de qualquer maneira. Foi uma reunião feita ali pelo plenário, pelo Senado. O Senado que decretava se ia ser religião ou não. E o Senado também decretou a deificação de Vespasiano. Então, é política, saiu da política o cristianismo. Então, a história conta que Vespasiano, né, ele foi decretado pelo Senado romano, e ali ele foi decretado um deus, né, por conta da sua popularidade, que eu falei. E aí, após a sua morte, antes disso, quando eles estavam ali, porque tinha tudo lá, por que é que ele vai ser deificado? Então tinha que ter um porquê. Então teve o porquê. Porque quando eles estavam ali, tudo mexendo, a papelada ali, olha, vamos deificar o cara, porque tal, diz que passou um cometa. Então esse cometa estava mandando a resposta de que sim, Vespasiano era um deus. Mas, incrível, né? Qualquer sinalzinho, qualquer coisa, era uma resposta imediata para eles. Exatamente. Ainda hoje é assim, né? Ainda hoje é assim. Né? Eles muitas pessoas gostam do misticismo, né? Isso, exatamente. Aí acontece aquela que nós chamamos aqui de viés da confirmação, aí eles pensam que é Deus. Tipo, por exemplo, eu estava falando ontem, né, que, por exemplo, a ciência ela não tem todas as respostas para as pessoas. Só que tem um detalhe, né? Ela trabalha com falsabilidade. Tipo, por exemplo, algo falseável, que é palpável. Eu estudo isso aqui, eu pesquiso isso aqui. Aí, quando a ciência ela não tem a resposta, aí as pessoas vão lá e dizem assim, ah, não, então é Deus. Aí preenche o famoso Deus das lacunas, né? É porque a ciência ela está evoluindo todos os dias, todas as décadas, todas as eras, está evoluindo. Tem coisas que a gente vai saber daqui a 10 anos. Né? Então, esse Exato. Deus das lacunas coloca ali a ideia de que realmente acontece uma espécie de milagre. Porque é algo que não temos explicação ainda, mas daqui a 5, 10, 15, 20 anos nós vamos ter. Com certeza. Né? E aí ó, a frase é assim, ó, é que para Deus, os milagres, o que Deus faz, não tem explicação. Sempre é assim que dizem, né? Não há explicação para Deus, né? Para as coisas de Deus. Então, Wanderson, o Vespasiano, ele morre, né? Então, em 80, depois de que toda essa família ali, ela chegou nos anos 68 e ficou até os anos 80 e pouco, por aí. 80 ou foi 90 e pouco, se não me falha a memória, com o Domiciano. E em 80, depois de Cristo, né, depois da Era Comum, Tito, depois que o pai morre, aí Tito estabelece um culto imperial para seu pai, que havia falecido. Ou seja, assim que eles morriam, logo em seguida tinha um culto, né, para o Deus fulano, né, que no caso aqui, um culto para Deus Vespasiano.
Então aí Tito fica mesmo como sendo o filho do homem, né? Fica sendo um Jesus ali, um Messias ali, né? E aí eu queria falar um pouco também para você ver como que é. Jesus, a história de Jesus, essa bagagem que Jesus tem de milagre, e que ele veio de uma virgem, e que não sei o quê, e que ele fez milagres, e que tal, e tinha um pai que era assim. Nós Quer dizer, temos. quer dizer que não veio de uma virgem? Pois é, na realidade ele não veio de lugar nenhum, né? Eu vou explicar já. Aham. Nós temos histórias de histórias mitológicas muito antes de Jesus, né? Uhum. Eu vou citar alguns aqui que têm a história semelhante à de Jesus. Horus, 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 por 3 exemplo. mil É. anos. Horus, Uhum. 3 mil anos antes de Cristo. Então ele também era como Jesus, ele tinha 12 discípulos, Hum. aí um deles nasceu de uma virgem, seu Hum. nascimento foi anunciado através de uma estrela, 3 homens sábios apareceram, e ele foi batizado aos 30 anos também, no Rio Jordão, né? Aí Horus fez levantar dos mortos, né, ressuscitou mortos, caminhou sobre as águas, foi crucificado e enterrado em um túmulo e ressuscitou. História de Horus, 3 mil anos antes da chegada do Jesus. Depois teve Buda, 563 antes de Cristo, ele foi um mestre religioso, fundou o budismo, que viveu no século 6 antes de Cristo, né? Como Jesus, ficou conhecido Exato. por curar, ficou conhecido como por curar doentes, caminhar sobre as águas também, alimentar 500 pessoas com um cesto de bolo, Alguma né? coisa de errado não está certo aí, né? Peraí. Você vê Qualquer como que é? semelhança é mera coincidência. Pois é, né? E também passou 3 dias, além disso, passou 3 dias na prisão, ressuscitou dos mortos também. Depois tem Mitra. Mitra, 2 mil anos antes da chegada do Jesus. Mitra é uma antiga divindade zoroástrica que possui várias semelhanças com Jesus. Ele veio ao mundo através de um nascimento virginal em 25 de dezembro, e quando nasceu foi enviado a uma manjedoura, teve 12 discípulos, realizou milagres também, deu sua própria vida para salvar a humanidade. Após 3 dias ressuscitou, foi chamado de o caminho, a verdade e a luz. E também tem o ritual da Santa Ceia do Senhor. Ou seja, e aqui vai, tem o Krishna, tem o Osíris, né? Então Tem tem influência vários zoroastrista, personagens. né? Exatamente, tem vários personagens mitológicos com as mesmas características desse Jesus. Então, a gente vê que, Mas eu assim, vou Lindy, contar um pouco deixa eu te fazer uma pergunta, mas só para deixar claro aqui para os amigos que estão nos assistindo, muitas das vezes é até cristão, existe alguma prova cabal que por exemplo, essas histórias que a gente está falando aqui são histórias mitológicas bem antes do cristianismo? Existe alguma prova dentro da história que isso são antes do cristianismo? Sim, existem as histórias, digamos, mitológicas, lá, Aham, as escritas aham. contemporâneas, né? As histórias deles. Ugaríticas. Aham. Isso. Né? Então, Ah, se a gente for pesquisar, se quem quiser fazer hieroglíficas, né? pesquisa. Isso, isso. Uhum. E uma coisa legal, quem tem assim um conhecimento maior sobre isso, né, é a Érica, que ela é A Érica. arqueóloga, então ela Sim, pode sim. falar muito mais com propriedade Sim, sobre sim. isso. Com Olha, certeza. é extraordinário esse estudo. É É muito bom, extraordinário. realmente. Realmente, a gente vê que é aquilo que eu sempre falo. Eu tô fazendo alguns estudos e quando a gente vai para a parte da rastreabilidade, porque a história e a arqueologia ela tem essa questão de isso é rastreável.
passou por aqui, cadê as provas, cadê as evidências? E não tem, né, Lindy, essas evidências de Jesus, dos 12 discípulos. Nós vemos que é isso que tu acabou de falar, são compilados de Buda, de Mitra, né, de Osíris, de todas essas outras mitologias que o povo mesmo inventou. É como disse Nietzsche, os homens inventaram os seus deuses, né? Exatamente, você vê que vamos dizer, cada temporada, que agora surgiu o meu, surgiu a palavra, fugiu a palavra aqui, mas cada povo tinha um deus, né? Você vê que lá tinha a época de Osíris, tinha a época de Buda, então hoje nós temos aqui o Jesus. Então, como que é que surgiu Jesus? Eu vou contar um pouco. Jesus, ele é um personagem gnóstico. Jesus era um homem? Não. Jesus era uma centelha. Era não. Ele é uma centelha pela gnose, né? Então, como que se criou Jesus? Como que surgiu? A gnose, ela conta histórias, né? A gnose é um conhecimento interno, conhecimento de si mesmo. Uhum. Então, a história dela é contada com vários personagens, para que quem quer estudar e quem quer entrar nisso, entenda sobre o que é que eles estão falando, entenda o estudo. Então, o que eles faziam? Eles colocavam nomes e personagens ali para poder explicar e estudar. Então, Jesus é um personagem que ele surgiu assim. Tem Sofia que é a mãe a principal da história da gnose ali, no começo. Então, ela que fez com que é a geradora da matéria, geradora da Terra, ela gerou a mãe, isso. Ela é mãe de toda a matéria. Então, ela é a sabedoria, e ela tem o Demiurgo. Demiurgo é o pai da nossa matéria, né? Dessa matéria nossa aqui. Nós temos a centelha dentro de nós e ele gerou essa matéria. Lá onde ele diz, faremos a nossa imagem e semelhança. Então ele gera essa matéria. E Demiurgo com Sofia, geram a perfeição, que a perfeição é Jesus. Então, a história conta que Jesus, ele precisava entrar até a matéria, né, ser crucificado, conta-se a história, que aí a gente entra nessa matéria, essa matéria precisa ser crucificada, não crucificado igual Jesus foi crucificado lá. O que é a crucificação? Você tem que deixar tudo aquilo que o mundo te oferece, para viver em um estado de perfeição, um estado crístico. Então, você começa a sacrificar, e aí tem também a história que você não... esqueci agora, o celibatário, você tem que deixar de lado, né? Você não pode ter família. Então, esse também é um sacrifício. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que se consagrar. Então, você está passando pela crucificação. Quando você passa pela crucificação, então aí sim você está preparado para ser um Messias, para levar a verdade. E aí é aquela história: Jesus, perfeição, Cristo, que é a iluminação interna, né? Jesus Cristo da verdade. O que é da verdade? Lá aquela história de Nazaré, que a gente, às vezes, quando a gente estava na igreja, a gente pensava que Nazaré era uma cidade. Não é. É um estado. É o estado da verdade. Então fica Jesus Cristo de Nazaré. Então é o Messias da verdade, né? O Messias do autoconhecimento. Então esse Jesus, ele era uma centelha
Ele era centelha. Aí o que Uhum. acontecia? Ele vinha como se fosse uma luz, era uma luzinha, ele chegava até os apóstolos, e isso não é uma. Os apóstolos também não eram homens, eles também eram centelhas. Vamos dizer que eles eram espíritos também. Eles não tinham carne, eles eram espíritos. Então Jesus chegava aquela luzinha ali, e na frente deles ali ele se manifestava. Ali ele se fazia um homem, né, em centelha ali, e ele ia passar o conhecimento para eles. Primeiro ele passava a Maria Madalena, que também é uma Sofia, né, é uma parte da Sofia. Aí passava o conhecimento a Maria Madalena. Como os discípulos deles era simples, tinha uma simplicidade, não tinha toda aquele entendimento, então ele passava primeiro para ela e ela simplificava esse conhecimento e passava aos apóstolos. Mas Jesus, nem os apóstolos, eram homens que estavam na matéria, igual nós. Então, como que eu falo isso e por que eu tenho tanta certeza disso? Tenho provas disso? Sim, tenho provas disso. Olha só para você ver, Wanderson, porque é a farsa do cristianismo. Agora nós vamos ver aqui, em 380 depois de Cristo, no Depois dia da Era Comum. 27 de... Isso, Uhum. fala depois de Cristo para que o cristão que está aí, ele entenda, né? Sim, sim. Era comum é nossa. É verdade. Então, Fala aí. no dia 27 de fevereiro, depois da Era Comum, foi decretado pelo imperador romano, o Deodósio, e eu já estou falando aqui de concílios. Isso aqui são documentos. Concílio é foda. Documentos. Sim. Uhum. Foi decretado por ele, né, um concílio para que o cristianismo se tornasse exclusivamente religião do Estado no Império Romano, abolindo todas as práticas politeístas que tinha ali, né? Crenças que tinha mais de um deus ali. Politeísta significa isso, vários deuses, né? Então ele aboliu tudo. E dentro desse período aí, eles já começaram a fechar os templos pagãos, que era para ficar apenas essa religião, o cristianismo. Perceba que só depois, em 380, depois da Era Comum, depois de Cristo, que isso acontece. Então, até aí, Jesus, ele ainda não era, presta atenção, ele ainda não era um homem, ele ainda não era, não tinha carne, como diz outro, pelo documento. Ele ainda era uma centelha. Por que eu falo isso? Vamos lá. Em 381, depois de Cristo, depois da Era Comum, ainda com Teodósio, o primeiro concílio de Constantinopla se realizou para tratar da natureza de Jesus Cristo. Olha só, para tratar da natureza de Jesus. Ou seja, era para decidir, para ver o que eles iam fazer, se Jesus ele ia ficar sendo um homem, como eu, vocês, ou ele ia ficar como um espírito, uma centelha divina, ele ia ser um Deus divino que não veio à matéria. Então, nisso, eles não chegaram, nesse concílio eles não chegaram num acordo, não conseguiram. Por que eles não chegavam num acordo? Porque tinha esse concílio era reuniões de vários políticos, padres, bispos, sacerdotes. Então, eram muitos. Só que dentro desse meio tinha gnósticos, sacerdotes gnósticos, político gnóstico. Então, não dava certo.
nunca que eles conseguiam chegar num acordo, porque para os gnósticos, Jesus, ele nunca veio nesse mundo e jamais vai vir, porque ele é uma centelha, ele é um espírito. Então, eles não queriam dar a natureza humana para Jesus. Então, eles não chegavam a um acordo de jeito nenhum. Não conseguia chegar. Mas daí, em um concílio de Calcedônia, em 451, depois da Era Comum, depois de Cristo, no dia 8 de outubro a 1º de novembro, olha só para você ver, dia 8 de outubro, esse concílio se estendeu até 1º de novembro, para ver se eles conseguiam chegar a um acordo. Caraca. Como é que é? Jesus, nós vamos dar natureza humana para Jesus ou não? 23 dias de concílio. Você entendeu? 23 dias de concílio para verificar, para você... Nossa, gente, cara, isso aqui é tão simples como isso aqui, ó. O ar que a gente respira. Olha só, é só pegar as histórias do... Mas sabe o que eu acho... Ai, Lindy, sabe o que eu tenho... Assim, cara, eu fico pensando... é porque Deus estava controlando tudo. Como assim, Lindy? Sabe? Eu fico pensando, mas, cara, olha os homens, olha os imperadores que estavam por trás de tudo isso, gente. Né, Lindy? Cara. Exato, nossa. Cara. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, comecei a estudar isso aqui, ver isso aqui, eu falei, não é possível. Não é possível que as pessoas não conseguem enxergar isso. Óbvio, Wanderson, que o líder religioso, o pastor, ou aquele grandão lá em cima, eles sabem. Eles sabem. Será, Lindy? Mas eles sabem, mas eles precisam manipular o povo. Se eles falam isso aqui, acabou a religião. E o poder deles? Para onde vai? Eles vivem com isso aqui, vivem com o poder. O cristianismo dá dinheiro. Com certeza, isso é um fato. Né? A política dá dinheiro, porque o cristianismo... Presta atenção para você ver, eu não sei se isso aí acontecia contigo quando você estava na igreja, mas era assim, ó, em época de eleição, o pastor... Nosso pastor, ele está lá em cima do púlpito e fala, olha, meus irmãos, nós vamos votar no irmão Ciclano aqui, que ele sim é um homem de Deus. Mas isso, aquele político lá já pagou. Quantas ovelhas tem lá? Quantas pessoas tem lá na sua igreja? Lá? Eu tenho 500 membros lá. Cara, então, quanto você quer? Ou seja, a cabeça de vocês, a cabeça das ovelhinhas, eles são vendidas, vocês são vendidos. Sim. Quem é cristão, está ali dentro do cristianismo, vocês são vendidos. Na época de política, é vendido. Por cabeça. Por cabeça. Eu tive lá dentro, eu sei como que é. É vendido por cabeça. Então, por isso que não... Né? Infelizmente, por isso que não vai acabar o cristianismo. É poder e dinheiro. Então, Wanderson, olha para você ver. Então, nesse concílio, demorou todos esses dias aí, o concílio de Calcedônia, né? E foi declarado, olha só, foi declarado a dualidade humana e divina de Jesus Cristo. E a segunda pessoa da santidade humana e divina. 100% homem, 100% Deus. Tipo exatamente, isso. Exato. E isso teve um concílio que saiu até briga. Saiu briga, porque tinha um sacerdote que ele não queria votar porque era assim, Jesus veio, ele surgiu de uma virgem ou não? E aí ele disse, não. Ele não surgiu de uma virgem, porque se ele morre, se ele é um Deus, ele não poderia morrer e nem nascer de uma mulher ali, né? Exatamente. Ele é um Deus, ele é um Deus. Então aí surgiu essa briga e tal. E aí, não, ele não nasceu de virgem, ele não nasceu e tal. Eu sei que esse cara, esse sacerdote, no fim, ele foi exilado por conta disso, porque ele não queria, porque ele era agnóstico, ele não queria aceitar.
Então, olha, continuando, além de abordar sobre questões de disciplinas sobre jurisdição eclesiásticas. Então, aqui foi assim. Nesse concílio, é até engraçado falar sobre isso, não chegava a um acordo nenhum, então eles disseram, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o último concílio que teve. Nós vamos pegar, se eu não me engano, foi com esqueci agora o nome do imperador, Marciano, uma coisa assim. Uhum. É isso Então, mesmo. vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma votação aqui. Uhum. Eu vou escrever o que é que eu quero, porque Jesus vai ser de natureza humana e divina, e ele nasceu de uma virgem. A mãe dele se chama Maria. Eles deram até nome para a mãe, eles deram uma família para Jesus. Nos concílios, fala sobre isso. Eles deram até família para Jesus. Uhum. Um cara que não existia, um personagem místico, um personagem mítico da gnose. Uhum. Aí o que fizeram? Ele escreveu lá, o imperador escreveu o que é que iria ser, se ele ganhasse, iria ser assim: Jesus, Deus e homem, nasceu de uma virgem. O pai dele era Jesus, blá, 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 José, tal, tal, tal. Ok. Uhum. E toda aquela história que a gente sabe de Jesus. Sim. Né? E o outro, e a outra parte, porque rachou, e a outra parte gnóstica não aceitou. Não, Jesus vai ser um personagem místico, tal, 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 de natureza divina. Uhum. Não nasceu de virgem, ele não nasceu. Ah, beleza, então. Aí fizeram rolinhos, fizeram um rolo, e colocou esse rolo em cima da tumba de uma santa. Quando 3 dias ali, e eles 3 dias de oração, jejum, e os guardas ali guardando essa tumba. Então, no terceiro dia, eles iam vir ali, e aquele rolinho que a santa escolheu era o que ia o vencedor. E é o que aconteceu. No terceiro dia, eles foram para lá, chegou lá, eles abriram a tumba da santa, estava lá né, os restos mortais da mulher, que eles não falam que santa que era. Então, estava lá na mão dela o rolinho. O rolinho foi parar na mão da santa. A santa segurava o rolinho. Rapaz. E aí, você já sabe quem ganhou, né? Com certeza. O imperador, óbvio. Lógico. E aí ficou sendo... Aí se deu a natureza de Jesus, homem e divino. Uhum. Exatamente. Foi assim que surgiu Jesus. Esse Jesus que eles nos enganam, que ele passou por Judeia, ele nasceu não sei aonde, ele foi na Galileia, ele fazia milagres e era isso e aquilo. Não, é tudo mentira. Esse personagem nunca existiu. Rapaz. Não existiu. Ele foi inventado. Agora, assim, sabe o que eu acho mais interessante? É que isso foi doutrinado, Lindy, de uma tal forma que há quem diga que existem pessoas que viram no tempo presente. Pra você ver, né, como é que são as coisas, né? Veja bem, eles pintam um Jesus, ó, é desse jeito, dessa forma, ele foi assim, ele era assim. Aí a pessoa é doutrinada aquilo e fica ali, ó, aquela projeção cerebral dele, e ele sonha, tem visões com esse Jesus que foi inventado. Imagina aí o Jesus cabelos longos, porque hoje nós temos vários Jesuses, né? Porque inclusive eu vou até comentar com a galera aqui que a gente vai fazer futuramente uma live sobre o Jesus, os vários Jesuses históricos que houve aí na história da humanidade. Porque Jesus era um quê? Você lembra? Lembra aí pro povo, Jesus era um Estado? Exato. Jesus era um Estado, né? E também Estado era da um nome comum da época, perfeição. né? E era um nome comum na época, né? Também tem isso, era né? um nome comum, Por exemplo, aqui perto de casa, por incrível que pareça, aqui perto de casa tem o seu Jeová e tem o seu Jesus.
Só falta o céu e o Espírito Santo, né? Que eu acho que não tem, não, Pois né? é. Mas tem um Eu acho que o estado cartório, descansando ali. eu acho que o cartório nem ia aceitar, né? Não, O não, não. cartório não ia aceitar, assim como não aceita Lúcifer nem Satanás Né? Imagina, né? Imagina, como nome. nome tão bonito, né? Lúcifer, olha. Fala, Lúcifer. Sim, e as pessoas acreditam que Lúcifer seja um diabo, ou seja, o rei do Uhum, inferno, né? E não é, né? É um estado de iluminação interna, um estado de conhecimento, né? uhum. E é também a estrela, o planeta Vênus, a Planeta Vênus. famosa estrela d'alva, né? A famosa estrela d'alva, exatamente. Não Cara, tem nada a ver. então quer dizer, Lindy, que eu acho que foram 21 concílios no total, né? Foram 21. Né? Eu acho que o último seria o Vaticano II, não sei, estava vendo aqui há um tempo atrás a respeito do Vaticano I e o Vaticano II, que era concílios da irmã da Igreja Católica ali, a Igreja Católica, né? Que eles iriam canonizar também aquele Papa. Os amigos tiverem mais acesso aí à internet, né? Para falar a respeito disso, eu acho bem interessante que tudo isso não passa de invenções humanas, pessoas, né, colocando ali tudo isso daí, tipo, vamos colocar aqui a divindade em Jesus, vamos colocar também que ele foi 100% homem, vamos colocar aqui que ele veio de Maria, né, Lindy? Exatamente, exatamente, Wanderson. Aí é só a gente colocar para pensar assim, olha. Uhum, Quando foi Domitila, vamos supor, ela foi canonizada, ela é uma santa hoje, e uhum, vários outros, como o Papa Clemente, tralalá. Então não precisou eles passarem por isso, e hoje também a gente vê como que é a canonização uhum, desses santos, dessas freiras, né, esses frades, padres, a gente vê hoje como que é a canonização. Não sim, precisa estar aquele debate de que viveu ou não, ele era humano ou não era, uhum, tem natureza divina ou tem natureza humana? Não precisa disso aí. Por quê? Porque a pessoa está ali, era uma pessoa, estava entre nós, é de carne e osso, tinha matéria. uhum, uhum. Então, por que precisou tantos concílios para que pudesse chegar a um consenso de ter o Jesus ali canonizado, um santo, Caraca. um cara, um líder, né, de carne e osso, natureza humana, natureza divina. Precisava disso? Não, não precisava. Nossa, Ele é gente ou não? nossa, eu dou risada porque, cara, eu não tenho nada contra quem acredita, sabe, Lindy? Não tenho nada contra, sério. Inclusive, eu tenho a minha esposa é cristã, né? E eu não forço de forma nenhuma o ateísmo na vida dela. De jeito Não, nenhum. Até porque eu me comportaria da mesma forma como se comporta muitos cristãos, impondo a religião, né? Mas assim, cara, é só você abrir a mente e descobrir. Sabe? Eu tive esse privilégio, você teve esse privilégio, muitas pessoas que estão aqui em nosso canal teve esse privilégio de poder, peraí, ser questionador, ser cético quanto a isso, né, Lindy? Poxa! Aí eu fico pensando, exato. cara, só serve como experiência mesmo e pronto. Sim, Lá atrás sim. ficou como experiência e hoje nós falamos a respeito das nossas descobertas dentro da arqueologia, dentro da historicidade, que Jesus realmente não existiu. Como surgiu Jesus, como a Lindy está falando aqui. É bem interessante isso, né, Lindy? Ô, Lindy, Sim. mas assim, essa questão de. Tu acha assim, na tua visão, eu sei até a tua resposta, mas eu acho que tu deve ter alguma a mais aí. E por que é sustentado até o tempo presente? Jesus enganou tanta gente assim, ou simplesmente não foi Jesus que enganou e foi as pessoas que enganaram em nome do. Exatamente, não foi Jesus, né? Foi as Uhum, pessoas, né? Que enganou por poder, por dinheiro, que a gente estava comentando aqui, dá muito dinheiro, você se torna uma pessoa lá no topo, poderosíssima, né? Arrasta milhões de seguidores. Veja esses líderes religiosos, veja as igrejas. A igreja mesmo que eu frequentava, que era a neopentecostal,
Rapaz, tem igreja no mundo inteiro. Só não tem lá naqueles países lá que não aceita religião, mas fora isso tem todos os lugares. Lindy, é isso que eu falo, Lindy. Cara, porque o cristão é perseguido. Mas para onde é que ele vai? Lá para um país onde é proibido, cara. Ele tá dizendo assim: é proibido entrar lá? Eu vou entrar. Morre perseguido. Mas é Não. proibido, meu amigo. Né, Lindy? Poxa. Se você for analisar, Wanderson, o cristão, ele não é perseguido, ele persegue. Se você falar, não, eu não tenho religião, eu sou cética, ele vai te perseguir. Você sabe por que ele vai te perseguir? Porque ele não concorda que você não tenha nada, não tenha um Deus, não tenha alguma coisa. Ele vai te perseguir. E muitas vezes por birra. Ele olha para você e vai dizer, eu vou fazer com que ele aceite Jesus. Ele vai ter que aceitar Jesus. Ele vai ter que aceitar Jesus. Então eles perseguem. E no fim, vai para um lugar onde é proibido e acaba morrendo. Morreu por amor a Cristo. Mentira, morreu por burrice. Pois é. Por Eu já falei ignorância. isso aqui. Exato. Né? Por ignorância, porque as pessoas têm que respeitar. É igual você falou, a sua esposa é cristã. Você não vai ficar ali na cabeça dela, não, porque Jesus não existe, porque não sei o quê, não, porque. Não, você não vai fazer isso. É uma opção dela. É igual eu na minha casa, a minha família. Eu não falo mais de jeito nenhum. Eu vou impor aos meus filhos, não, vocês não podem acreditar em Jesus, ou não podem acreditar em Deus, porque ele não existe, porque não sei o quê. Eles seguem aquilo que eles acharem melhor. A única coisa que eu explico, Wanderson, é que cuidado. Cuidado com a manipulação. Manipulação tem dos dois lados. Tem do ceticismo e tem do cristianismo. Tem dentro da religião e tem fora da religião. Tem aqueles que querem ser líderes, que ele vai jogar para você igual no ateísmo. Vai falar, não, a regra do ateísmo, Wanderson, é assim, viu? É assim a regra do ateísmo. Não, mas então você não é ateu, cara. Você não é ateu. Você não é ateu, porque você tem que seguir regras. Então é aí que você tem que tomar cuidado, porque se você saiu de uma religião, você não pode entrar em outra. Você não pode entrar em outra. Se você segue regras do ateísmo, você não saiu de religião coisa nenhuma, você ainda continua ali habitolado. Você tem que ser você, livre. Você fez do ateísmo uma religião, né? Aí que tem que obedecer regras e Exatamente. tudo mais. Eu sempre costumo dizer aqui pro pessoal, gente, isso aqui é um canal aberto, é um canal de conteúdo ateu, mas aqui você tem disponibilidade para dar a sua opinião. Agora fazer proselitismo religioso, tipo, cara, não adianta. Sério, se você quer... é isso que eu falo. Ninguém aqui tá tentando forçar nada. Tipo, a Lindy não veio aqui no nosso canal, pessoal, o cristianismo não existe, vocês têm que entender isso, e tal, e ela não está forçando nada, ela só está expondo aquilo que ela estudou, aquilo que ela tem pesquisado e ver que essa realmente é a verdade por meio de evidências, né, Lindy? Se não tivesse evidências, Lindy, tu ia tipo, não, mas isso é verdade mesmo. Se não, como é que eu vou falar assim, isso é verdade, mas sem evidências, né? Então a pessoa foi buscar, foi pesquisar, tudo direitinho. A gente não sai assim, descobri que Jesus não existe, olha que legal. Não é assim, a gente vai primeiro olhar, observar, pesquisar, ler, estudar, para depois nós tirarmos alguma conclusão a respeito. Sabe por que muita gente não descobre, Lindy? É porque é cansativo você estudar e pesquisar. Sim. Se debruçar. Isso cansativo. Um tema leva meses, você ali debruçado, ali, pega uma palavrinha, você leva dias ali para pesquisar aquela palavra, colocá-la dentro do contexto, o que é essa palavra, vamos lá e tal. Então, é cansativo, como você disse, é cansativo, dá trabalho. Então, às vezes, é melhor você acreditar no que o pastor fala do que você ficar ali procurando ali e tendo trabalho de pesquisar as coisas. Né? Então, é o que eu falo. Não precisa acreditar no que eu falo, no que você fala, no que os outros falam. Pesquisa, para que não seja papagaio nosso.
A Aline está falando, eu vou procurar, vou ver se é mesmo. Para você não ser papagaio. Que você vai falar o que eu falo aqui, mas você não tem uma base ali. Ela falou, mas cadê? Eu preciso saber para me poder também passar essa informação para um amigo que está sofrendo ali no cristianismo, ele quer sair, mas ele tem medo. O que eu vou falar para ele? Eu vou falar o que a Lindy falou? Não, eu tenho que estudar aquilo ali, tenho que pesquisar, eu tenho que estar pronto para poder falar com ele, porque a hora que ele me fizer perguntas, eu vou ter essas respostas para ele. E se eu não tiver, eu vou pesquisar e vou colocar para ele a resposta que ele precisa. Não é? E é assim que funciona a coisa. Aí, dando continuidade, o que mais assombra o cristianismo, as pessoas no cristianismo, é o diabo. E o diabo, ele existe, Wanderson? Não. Depende, né? É. Depende o diabo pode ser eu, pode ser você, pode ser o seu vizinho, pode ser qualquer um. Exatamente. Mas dentro desse personagem que a igreja criou, não, com certeza. Não, ele não existe. Esse personagem que a igreja criou, o diabo, ele é o pai da matéria, ele nos dá tudo que a gente quer, ele nos oferece coisas maravilhosas, né? Tanto que, se você for analisar, Wanderson, você ia querer ir para o céu ou para o inferno? Eu queria ir para o inferno. Sem pestanejar, porque lá ia ter tudo que eu, né? Uhum. Tudo que a gente gosta tem lá. Então é para lá que eu queria ir, porque eu não queria ficar no céu 24 horas lá, glória, glória, aleluia. Não, é chato. Aí você canta, vou pro inferno? Sim, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. É bem isso, cara, né? É bem isso. Então, quem é o diabo da Bíblia? Vou dizer quem é o diabo. Ele é o pai da matéria. Então, pai da matéria é o demiurgo. É aquele que eu falei logo mais atrás ali, né? Que estava dizendo sobre a gnose. Ele que criou a nossa matéria. Na Bíblia está escrito: farei a nossa imagem e semelhança, quando ele está ali fazendo Adão ali, né? Então esse cara é o demiurgo, o pai da matéria, né? O filho da Sofia, a Sofia arrependida, né? A chamada sabedoria menor. Ela ela acaba engravidando desse filho demiurgo sem consentimento, porque para engravidar ela precisava de consentimento e ela não teve consentimento. Então ela gera demiurgo, que ele tem a cabeça de leão, às vezes ele aparece com cabeça de dragão na história também, e o corpo de serpente. Esse é o demiurgo, né? O diabo, que tanto é falado na Bíblia. Então é um ser mitológico. Ele é mitológico. Demiurgo também é o Idabaô, né? O filho do caos, ele que gera o caos, né? Também é o Sacla, né? Tolo, né? Ele é o Samael também, o deus cego. Chamael, exatamente. Ele aparece também como Javé. Ele é Javé. Exato. Sim. E por fim, Diabo, né? Ele aparece como Diabo, ou seja, é um ser místico, né? É uma representação da matéria. Ele é a representação da matéria. Ele não é uma coisa má. Ele não é maligno. Pela história mitológica, se não fosse ele, nós não existiríamos. A matéria não existia. Só nossa centelha. Nós seríamos só espíritos. Nós não teria essa matéria aqui. Então, se a gente está gostando de viver, então a gente tem que agradecer o diabo, que é demiurgo. Ele que fez a nossa matéria aí, né? Entre aspas, óbvio que a gente não está falando aqui dentro da ciência, nós estamos falando mitologicamente, assim como a Bíblia cita esse ser mitológico. Então a gente está explicando sobre esse ser mitológico. Sim. Então é isso nessa parte. Agora, os 12 apóstolos, né? O que eram os 12 apóstolos? Os 12 apóstolos, ele representa na gnose, estou citando a gnose porque o cristianismo foi baseado na gnose. Não tem como fugir disso. É a história que conta.
Exatamente. Uhum. Então, os 12 apóstolos, eles representam o divino, né? Divino ao mundo. Eles eram centelhas, 12 centelhas. Então, eram centelhas que ficavam ali ao redor da estrela maior, que é o Lúcifer, o Cristo. É como se fosse ali um planeta maior com vários planetas ali do lado, 12 planetas ali. Então, representava, os 12 apóstolos, representava e representa na gnose os 12 aions que fala, né? Os 12 aions. Então, são 12 luzinhas, 12 centelhas divinas. Então, deram vida também aos apóstolos. Colocaram esses apóstolos como homens, né? E aí a gente sabe que esses apóstolos da Bíblia não existiu. Foram nomes inventados, pegaram nomes de lá da gnose e colocaram ali na Bíblia, no Novo Testamento, representando esses apóstolos. Como se esses apóstolos estivessem escrevendo a história que viveu com Jesus. E quem estuda, quem pesquisa e quem sabe, vê que aquilo ali são narrativas de outras pessoas, porque os apóstolos não existiram. Marcos, Mateus, Lucas não existiram. Pedro não existiu. Não é? Então, Como eles assim, são. Lindy? Você está acabando com a minha infância. Eu, É, eu, eu cantei muito Pedro, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, Pedro. Quer dizer que os 12 discípulos, embasados nos 12 cavaleiros de Atena, nos 12. Sempre tem um 12 ali na mitologia, você já percebeu? sim, É sempre interessante, né? tem. Aí pega das 12. outras mitologias e adequa no cristianismo, para colocar 12. Exatamente. É E isso mesmo. parece-nos que sempre, e parece-nos que sempre um desses 12 quer trair a deusa ou Deus. Você já percebeu? Sim, sempre tem um, né? Exatamente. Sempre Incrível, tem né? um. E para você ver como que é interessante que Judas, pela gnose, ele é o lado negro ali, o lado mal de Jesus, né? Lembra que Jesus e Barrabás. Então, quando a gente olha no mundo e sobre essas coisas, tem que ter o bem e o mal, não tem? Exatamente, É uma construção. necessário ter É. é necessário ter o bem e o mal. Uhum. Exato. Então, também, nessa história da gnose, também tem o lado mal, que é o lado de Jesus. Como ele estava na matéria, então ele tinha que ter um lado ruim. E esse lado ruim era Barrabás, era Judas. Aliás, Judas era a parte negativa de Jesus. Então, para você ver como que é interessante isso. Até isso o cristianismo copiou. Até nisso copiou. O lado bom, Mas, Jesus está aqui, mas como ele aham. chegou, ele veio à matéria, como ele chegou à matéria, entre aspas, porque Jesus nunca nasceu, ele nunca foi crucificado, então ele tinha que ter ali o lado dele mal. Então o lado dele mal era Judas, o Judas Iscariote. Não que Judas e Jesus existiu e ele traiu Jesus, não. Não, era o lado maligno de Jesus, igual a gente tem. A gente tem um lado bom e um lado maligno. Tanto que Sim. às vezes a consciência da gente manda a gente fazer outra coisa e daqui a pouco ela, não, peraí, a gente volta atrás. Não posso fazer isso. Vai me gerar isso, aquilo. O lado mal, às vezes o lado mal fala maior, fala acima de tudo. A gente acaba fazendo ali o que não é para fazer, depois bate o arrependimento, aí chega as causas que não são agradáveis, né? E quando a gente está no cristianismo, quem é a culpa? Do diabo. Foi o diabo. Tem que ter, né? Tem que colocar a culpa lá no cara lá, né? Pois é. Aí a gente vê também lá aquela parte onde Jesus ficou 40 dias e 40 noites tentado no deserto pelo A diabo. minha mentirada do caramba. Hein? Nossa. Rapaz, aí você vê quem é que estava lá para registrar tudo isso? Ninguém. Se Então ele você vê tava que é no uma deserto, né? história.
É misticismo, uma história que quer contar o lado positivo e o lado negativo, Aí, né? Lindy, nós temos a problemática, né? Tipo, qual deserto foi? Ah, deserto Né? Saara. Só se for falar que nem uma criancinha que eu conheci, só se cesse. Então, e aí tinha alguém lá escrevendo tudo. Não, Ali com fez uma certeza. barraquinha ali e tal, e ó, uma tenda, e tava só olhando de longe ali, escrevendo tudo. Agora, o duro, o difícil é provar que realmente Jesus e o diálogo entre Jesus e o diabo. Como é que a gente ia fazer para nada? Tá ali um do lado do outro ali. Uma hora eu tô do lado do diabo, outra ou no meio ali dos dois ali, ó, prestando atenção e caneta comendo no papel aqui, ou uma talhadeira aqui, né, uma pedra, escrevendo Exato. tudo. Ou na pena ali, né? A pena. Peraí, Na deixa eu ver aqui, pena, registrar aqui tudo. O na pessoal fala assim: pena. ah, mas vocês têm que entender que depois que Jesus saiu de lá, ele contou a história pro pessoal, tem que entender isso, dessa forma, dessa maneira. Ah, não, mas beleza, vamos lá. Vamos supor que isso tenha acontecido. Beleza. 40 dias e 40 noites, sem comer nada, nego. O No Wanderson, ele era deserto, divino, ele. no Ah, deserto. mas ele era um deus para tudo. Nós, Pois é, acho que ele ia né? conseguir. É por isso que é bem fácil vou divinalizar essa pessoa aqui, né? Porque ela é 100% homem, 100% Deus. Ela vai aguentar o rojão, com certeza. Nossa, É mano. bem isso, Wanderson, é bem isso. E nessa a gente vai caindo, a gente vai levando e vai arrastando e vai acreditando em tudo que o pastor fala. Até você chegar a um momento que você olha para trás e fala: Meu Deus do céu, cadê a minha vida? Esse cara tragou a minha vida. Essa religião Uhum, tragou a minha vida. Ou eu uhum. saio ou eu deixo eles viver a minha vida até o último fiozinho dela. Incrível, né? Porque a gente que vive no cristianismo, a gente não vive ali vida própria. Primeiro que você tem que seguir a Paulo, você não segue a Deus. Você não segue Deus. Não é nem cristão, é Paulão. É, você segue a Paulo. Todos os dogmas de Paulo você segue. E também não segue Jesus, não, viu? Porque tem algumas coisas na Bíblia, no Novo Testamento, que é legal ali, mas o Jesus, não aquele Jesus porque tem algumas escritas ali de um Jesus da gnose, que é Uhum, legal até, né? uhum, Então, você não segue aquilo ali, porque você não consegue, Wander. Cara, não consegue ser perfeito, nós não conseguimos ser perfeito. uhum, Então, a perfeição, é o autoconhecimento, é difícil para nós. Para a uhum. gente chegar a essa perfeição, rapaz do céu, você tem que deixar tudo de lado. E Incrível, nós não né? fazemos isso, principalmente o cristão, porque o cristão ele aponta você, ele condena você, ele te julga. E é uma coisa que o Jesus gnóstico, Uhum. ele abomina. Ele abomina. Agora, o Jesus de Roma, não. Jesus romano, ele manda, ó, viu? Abandona sua mãe, seu pai, vende tudo e me segue. Ah, mas meu pai tá doente. Ah, deixa ele morrer aí. Como é que é? Você me ama ou ama seu pai? Não, eu te amo, então. Deixa ele aí na cama, ué. Vamos. Não, mas Segue, eu vou ter. vende tudo que tem, né? E dá aos pobres, né? Exato, dá aos pobres, mas quem que era? Levava o dinheiro lá para o sacerdote, na igreja, e uma parte disso aí ia para Roma. Uhum. Então não era bem aos pobres. Eu me recordo que teve uma passagem que eu não consigo encontrar mais essa passagem. Quem souber me fala. André, se eu não me engano, foi o André que levou umas pauladas de um rico, uma pessoa, um Uhum. cara rico. Ele chegou lá, né, num determinado lugar, e ele falou pro cara: olha, o cara falou, mas o que eu faço? Ele viu milagres, né? Os apóstolos fazendo milagre ali, entre aspas, né? Que é uma história fictícia. Aí ele falou, mas o que eu faço para seguir vocês? Aí ele diz: vende tudo e me segue. Aí ele fala, mas como assim? Eu vou vender tudo, mas
eu tenho isso, tenho aquilo, tenho família, como que eu vou deixar minha família para trás? Se você ama a Deus ou a Jesus, é isso que você deve fazer. Aí disse que o cara começou a dar umas pauladas nele, agrediu ele. Né? Porque o cara falou, caramba, como assim? Eu vou deixar minha família, abandonar minha família, vender tudo e deixar eles na miséria? Você vê como que era o comportamento, né? Aliás, ainda hoje é assim, né? Sim, Ainda sim. hoje é assim. Ah, isso é Ainda hoje é. verdade. Isso é verdade. Olha, Exatamente. olha aí. E aí, dona Maria, boa noite, minha querida. Tudo bem? Tem alguma pergunta aí para dona Linde? Dona Linde tá aí respondendo tudo, farsa do cristianismo. Rapaz, a dona Maria também foi enganada pelo cristianismo, a dona Maria, dona Linde. Eita, aí, ó. Boa Olha como tarde. que é. Boa tarde para a Boa senhora tarde. ainda? Boa tarde ainda, hein? Aqui já é boa Eita, noite já. Boa noite, aqui, boa noite. aqui é boa tarde, aqui é tarde ainda. Ah, tá. Eu estava ouvindo aí vocês falando sobre essa questão do diabo, de Jesus ser levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, né? Uhum. E eu sempre me perguntava como que o diabo conseguiu levar Jesus até o penáculo do templo, né? E mostrar para ele, e fazer essas perguntas para ele. Faz com que essas pedras se transformem em pães, né? Você vê, Jesus estava com fome e ele fez essa pergunta, mandou Jesus, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E como que ele conseguiu, né, pegar Jesus e levar até o monte e mostrar para ele o mundo, né? Deveria ser uma Tudo isso visão aqui, espiritual possível, né, Linde? como que ele Como? conseguiu, né? Devia, alguns cristãos eu já ouvi falar que eles falam que deveria ser uma visão espiritual e não uma visão material. Olha aí por onde que eles começam. Pois é, para poder se tem que ter uma saída, né? Aham. Eles sempre arrumam uma saída. É um malabarismo muito grande, né, Lindy? É um malabarismo muito grande. E a gente acaba caindo, porque não tem conhecimento. Porque se a gente tem conhecimento, a gente não cairia. Uhum, Eu fico analisando, Wanderson, a minha mamãe é uma mulher culta, super uhum, inteligente, uhum. e ela acabou caindo nisso. Ela caiu nisso. Hoje, depois de, eu acho que uns 50, ela nasceu também no cristianismo. Então, Uhum. quase 40, não, quase 50 anos depois que ela está começando a cair a ficha. Isso porque, às vezes, eu coloco algumas coisas no grupo, lógico que tem os irmãos também que falam, que negócio é esse? Você não pode fazer uma coisa dessa e tal. Né? E a gente, você sabe que a gente gosta de estar ali, né, mostrando algumas evidências, porque você vê que tem algumas pessoas da família da gente que tá meio em cima do muro. Então você fala, bom, eu vou derrubar em cima do muro, ou ela fica se firme em cima do muro, ou ela vai cair. E aí eu tive a sorte grande de desviar duas irmãs. Três. Estou feliz. Eu Essa é estou boa. muito feliz. É. Ai, ai. Não, Eu, mas eu, eu sou o diabo da família, então eu consegui essa façanha. Três irmãs. E eu sei que mamãe, ela também está ali, olha, analisando, ela já sabe muita coisa, ela já entendeu muita coisa, mas ela não dá o braço a torcer. quanto tempo ela tá lá? A minha 50 mãe, anos? É? olha, eu acho que muito mais que isso, porque minha avó, era cristã já quando ela era Hum, a mamãe tem 62 anos. uhum. Quando eu nasci, ela se batizou. Se batizou Acho- de vez, assim, então tem muito É, tempo. Está enraizado isso aí. Então, para porque ela sair, querendo. ela não sai. Sim, a não ser que algumas coisas aconteçam aí que prove e comprove, porque, por exemplo, por exemplo, a dona Maria que estava aqui com a gente ainda há pouco, né? Ela passou 38 anos lá dentro. Mas só que nós temos um caso bem pior, o seu Mesaque, que passou quase 70 anos.
porque nasceu no cristianismo. Nasceu no cristianismo. Então, querendo ou não, aí a pessoa descobre lá no final da vida. Às vezes eu fico sentido pelo seu Mesaque, que de vez em quando aparece aqui. Porque, cara, ele fala assim, pô, perdi a minha vida toda. Eu já fico uma fera porque eu perdi 13 anos. Você imagina uma pessoa que perdeu a vida, perdeu 70 anos. Perdeu Cara, né? É triste, né? Nossa Senhora! Mas é assim, aquilo que a gente fala. Ele se sente assim, que perdeu a vida. Tem gente que não se sente assim. Eu me sinto aqui muito bem, tá? Tô muito ótimo aqui nesse lugar e tal. Ninguém me tira, ninguém tira a minha fé. Tá? Beleza. Nosso propósito não é esse, mas o nosso propósito é te mostrar o caminho das pedras, para você pesquisar direitinho. É aquilo que a gente sempre volta a ratificar. Pesquisar dá trabalho. Dá. E aí também a gente fala, perdi, perdeu e tal. Mas vamos voltar atrás. Vamos colocar assim mais menos agressivo. Foi uma experiência. Né? A gente leva na bagagem essa experiência do que a gente viveu ali. Eu falo assim com propriedade, Anderson, eu amadureci mais depois dessa experiência bem árdua. Eu amadureci mais. Eu consigo agora enxergar assim com mais propriedade a vida. Eu dou mais valor à vida. Todo dia eu acordo, eu falo, caramba, eu tô aqui ainda, olha, eu tô viva. Então, hoje eu olho a vida como se ela fosse um presente. O universo me proporcionou esse presente. Então, eu preciso viver isso intensamente. Porque hoje eu posso não estar aqui. Né? Amanhã, hoje que eu digo assim, daqui um minuto. Daqui um minuto eu posso cair aqui dar um infarto e morrer, ou eu posso tropeçar dentro da minha própria casa, morrer. Então, hoje eu estou aqui. Então, eu preciso aproveitar cada segundo, porque é um única, presente, né? A vida. É a única, então, né? Sim. Então, a gente tem que valorizar. Então, essa experiência me trouxe isso, essa visão de vida. Então, eu não vou dizer que desgraçou, não. Perdi, mas eu ganhei essa experiência. Então, só para deixar claro, ganhei experiência. E nós ganhamos, quando a gente passa por maus bocados, a gente leva na bagagem aquela experiência e aquilo vai servir de alguma coisa lá na frente, para a gente ter uma outra visão, para a gente poder né, expandir. A não ser que a gente tenha a mente muito fechada e não consegue, né? Aí é outra coisa. Aí é outros 500. Aí, Wanderson, eu vou continuar aqui para a gente já, né? Você vê o cheque, sim. Isso, e a gente concluir. Eu achei muito interessante uma passagem que teve em Marcos. Essa passagem é em Marcos. Capítulo 1, no versículo 21 ao 28, é Jesus em Cafarnaum. Prestem atenção nisso. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Jesus ensinava na sinagoga. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo, cala-te e saia dele. Quando eu li isso, eu falei, não, espera. Esse cara, ele não estava endemoniado. Eu vou deixar tu explicar, eu já conheço essa história. Esse cara, ele não estava endemoniado. Esse cara sabia exatamente que esse cara não era Jesus. Era um falastrão. Tanto que ele fala, bem te conheço, né?
filho de Deus, né? Tirando aquela onda, tirando sarro. Então, quando a gente lê aqui, a gente acha que o cara endemoniado confrontou Jesus. Não, ele não confrontou Jesus. Aquele cara não é Jesus. E ele bem sabia que não era Jesus. Ele quis falar mais. Só que aí Jesus repreende ele, mandando ele calar a boca. Cala-te. Cala a boca, cara, fica quieto. Tipo assim, cala a boca. Não me exponha. Né? Porque até agora todo mundo está acreditando em mim, seu filho da mãe, fica quieto. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. Você veja a manipulação agora. Ó a manipulação. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que é isso? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordenas aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Óbvio. O cara deve ter levado um tapão ali e já saiu dali sendo arrastado como se fosse um endemoniado. Quantas vezes na igreja, vou te dar um exemplo, Wanderson, quantas vezes na igreja a gente foi ali humilhado e você deu vontade de você ir lá e dar umas pauladas em alguém, Já pessoa. aconteceu isso comigo uma vez. Uma vez. Cara, eu me lembro. Deu vontade de fazer, sabe? Pois é. Aí se você vai lá e fala alguma coisa, ou se você parte para cima, o que acontece? Tá endemoniado. Coisa do diabo. Satanás, tá endemoniado, o cara tá endemoniado. É isso, cara. É o que aconteceu com esse cara aqui. Ele, no mínimo, ou ele foi lesado por esse cara que se dizia Jesus, ou ele sabia bem quem era essa figura, que não valia R$1. Porque tem passagens aqui na Bíblia, se quem está falando, nossa, mas a Lindy está falando que Jesus não valia R$1. Não, não valia R$1. Esse aqui da Bíblia, não. Esse que deram vida para ele aqui, esse de Roma, não. Era um cara muito ruim. Então, para poder a pessoa entender o que eu estou falando, ela precisa ler Mateus, Lucas e Marcos. Aí você vai encontrar quem realmente é esse Jesus. Óbvio que você vai encontrar algum Jesus ali da gnose, que é um Jesus mais brando, tal, né? Mas você vai encontrar o romano. Esse que estava aqui pregando ali, nessa sinagoga, e o cara chegou e falou: bem sei quem tu és. Bem sei quem tu és. Filho de Deus, né? Como se diz, será filho de Deus, coisa nenhuma, rapaz, você não vale nada. Sei muito bem quem é você, rapaz. Se preocupe, não. Sei muito bem quem é você. Aí já vieram com os para apagar o fogo ali e deixa disso, já arrastaram o cara dali e já levaram para fora. Melhor calar sua boca, né? Exatamente. Eu vou te contar uma história aqui de um líder religioso, do qual é da neopentecostal. Eu frequentava a igreja dele, eu era da igreja dele. Uma vez aconteceu um incidente, um cara chegou armado na igreja e sameou bala nele. Todo mundo dizia: esse cara estava endemoniado, foi lá matar um servo de Deus. Só que ninguém sabe o que esse líder religioso fez para esse cara ficar tão indignado. A ponto de fazer isso, né? Exato. Aí, após isso, ele sabe o que ele fez? Ele colocou uma cabine blindada. Quem é dessa igreja sabe, quem é desse ministério, quem é dessa igreja aí sabe do que eu estou falando. Sabe quem é que eu estou falando. Fez uma cabine blindada e ele ficava dentro dessa cabine blindada, medo de morrer. Aí que também eu comecei a analisar, mas espera, e Deus? Ou seja, será que Deus ele conseguiu livrar ele só aquela vez, a outra vez não vai não vou, ou seja, eu acho que ele deve ter falado, não, eu não vou dar minha cara a tapa não, eu vou me blindar aqui e ficar aqui dentro. Então, Wanderson, é isso, cara,
Realmente, É uma Lídia. manipulação total, e aqui tá a prova aqui, ó, tá a prova de que esse Jesus romano não era flor que se Uhum. cheirasse. Não era um Cara, Jesus. Era um cara se passando por Jesus. sim, Lídia. Ó, pra você ter ideia, pessoal, ó, cara, todas as fontes que a Lindy mostrou aqui tem embasamento, tem história, tem livros. A gente não está aqui forçando, repitamos aqui novamente. Cara, nós não estamos aqui forçando ninguém a deixar o cristianismo, a Não. deixar o teísmo, a deixar o deísmo, a deixar qualquer que seja a sua religião. Mas o que nós estamos mostrando é apenas fontes históricas, fontes cabíveis, fontes reais, para que as pessoas possam entender. Eu quero agradecer aqui de coração ao Ananias José da Silva, que mandou um pix aí para ajudar o nosso canal. Obrigado, Ananias, gratidão pela tua vida. É uma coisa que eu sempre falo aqui. Nada aqui é obrigado, nem superchat, nem superstick, nem se tornar membro, nem mandar pix. As pessoas mandam no direito de querer ajudar alguém. Então é aquela coisa, né? Pessoas ajudam pessoas. A única coisa que eu peço é o like. A Lindy está aqui com a gente, né? Aceitou esse convite do seu tempo resumido para vir aqui para a tela, colocar a cara a tapa, né, Lindy? Porque não é fácil. Né? 110 pessoas nos assistindo agora neste exato momento ali, ouvindo as barbáries do cristianismo. Como assim a farsa do cristianismo? Quer dizer que isso tudo é uma farsa dentro da história a qual nós pesquisamos? Sim. Agora, se para você não é nenhuma farsa, apresente provas e contra-argumentação para isso. Agora, se as suas provas são outras coisas, outras histórias que não têm um embasamento, né? Inclusive, para quem quiser aí, ó, se inscrever no canal da Lindy, o link está aqui na descrição aqui embaixo. Pode clicar no link e vai lá, se inscreve no canal da Lindy, um canal maravilhoso que sempre está trazendo informações a respeito do cristianismo. Tá falando alguma coisa dos flavianos, ô Lindy? Sim, o meu canal tem vários vídeos. Eu, Érica, a gente fala muito sobre a família flaviana, a teoria flaviana, né? Que é de onde tudo começou, o cristianismo, onde tudo começou. Então, tem muitos vídeos lá que falam sobre isso, sobre a origem, né, do cristianismo. A origem do cristianismo. O canal é a farsa do cristianismo. A farsa do cristianismo. Tá aqui embaixo, tá, galera? Tá aqui embaixo na descrição. Pode ir lá e clicar lá e se inscreva lá no canal da Lindy também. E aí, Lindy? Ô, Wanderson, tudo certo? Tudo certo. Eu não vou aguentar não falar sobre Lúcifer. Lúcifer não. É o chefão no inferno. Como que a gente deixa para trás um negócio desse? Não é possível uma coisa dessa. Não, de forma alguma. Pode falar. Olha só quem é Lúcifer. Ele existiu? Não. Lúcifer é um antigo culto esotérico e gnóstico. Sua origem é da Grécia. Sua adoração é às serpentes e dragões, sendo parte dessa crença originada dos mistérios clássicos. Lúcifer é um deus romano andrógeno, portador da luz, espírito do ar, a personificação do esclarecimento por meio de seus deuses machos e fêmeas. Lúcifer também é dado como a estrela matutina, conhecida por outro nome romano, Vênus, a antiga estrela d'alva. Então, Lúcifer não é o chefe do inferno. Não tem nada a ver com isso. Isso é uma mentira que nos contaram. E aí, para finalizar mesmo, Anderson, fechar o caixão. Quero deixar aqui, fechar o caixão. Vamos fechar o caixão, a tampa do caixão. Para deixar bem assim explicadinho o que é os 12 apóstolos pela gnose. A gente sabe, eu já falei, né? A gente sabe que eles não existiram também, né? E o que é o significado deles na gnose, lá no Piste Sophia. Eu quero dizer para vocês 2 livros
que vocês deveriam pesquisar também, que tudo que a gente falou aqui está nesses livros, a maioria. Né? O livro da gnose, Pirce de Sofia, o livro de Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, História dos Hebreus, e a Bíblia, lógico, para vocês poderem fazer as pesquisas. Vocês leem lá e fazem comparações, né, com a Bíblia, porque tem muitas correlações com a Bíblia. Então, os 12 apóstolos, o que significa os 12 apóstolos? Pela gnose, no Pirce de Sofia, são aions, ou eons, que sejam, entidades divinas que ainda não têm matéria, ou seja, espírito. A grosso modo, espírito. Ou que nunca terá matéria. São seres de luz. São centelhas pequenininhas. Vamos dizer que Cristo ali é aquela maior. Aí tem o Jesus, que é um pouco menor, e tem os aions, que são essas centelhas divinas, esses seres de luz, que são pequenininhos, esses 12. Simboliza o quê? Planetas. Planetas, se você for analisar, são planetas. Então, eles não têm matéria ou nunca terá matéria, são seres de luz. Segundo a história, o primeiro aion foi uma deusa, e o nome dela era Nuit, ou Isis, que seja, que representou o poder da maternidade. Essa é Sofia, na gnose. Eu Sofia. li sobre isso. Uhum. O segundo aion seria Osíris, que representa Jesus, né? Que marcou o início do patriarcado da humanidade, né? E o terceiro aion foi Horus. Ou seja, tudo isso representa-se o quê? Planetas. São planetas. Não são pessoas. São planetas. Então, por isso que a gente precisa estudar, fazer uma pesquisa profunda em tudo para a gente poder analisar e ver. Mas Jesus... mas lá no Pirce de Sofia, Jesus, ele era um personagem que viveu aqui na Terra. Pode ser que ele viveu aqui na Terra, lá como um planeta, o planeta que estava ali, próximo à Terra, é um aion, é uma centelha, ele era uma centelha divina. Então, ele era representado por um aion, ele era representado por um espírito de luz, como se fosse um sol. O sol não chega de manhã para nós? Ele não vai embora? É representado mais ou menos dessa forma. Então, por isso que a gente precisa estudar e pesquisar para não ficar firme e aterrado nessas religiões que engana a gente. Exatamente. Tem gente, Wanderson, que está esperando a volta de Jesus até hoje. Tem gente que está esperando Jesus voltar numa nave espacial. E isso não vai acontecer. Porque Jesus não existe. Não vai acontecer. Então, incrível, a gente vê, né, aqui que são representações, são mitologias. Eu estou estudando, né, um pouco para me fazer uns vídeos reacts sobre EQM. Né? Não sei se você já ouviu falar, né, de EQM, onde as pessoas elas têm essas experiências e é tudo consciência, é tudo no subconsciente da pessoa. Tudo que ela é doutrinada. Eu tô vendo um canal, né, onde tem esses relatos, a pessoa tá falando ali, tudo que ela for doutrinada, tudo que ela foi doutrinado aqui, por exemplo, vou usar a linguagem cristã, tudo que a pessoa foi doutrinada aqui na Terra, ela acredita que, quando tem essas experiências EQM, ela acredita que foi no lugar, que viu alguém, que, sabe? E eu acho incrível isso, cara. Por exemplo, se você é ateu um monte de tempo e nega a existência de Deus, e quando você tem essas experiências, parece que você vê um diabo, você vê um demônio, você vê Deus, e você vai para um lago de fogo. É bem interessante. É por isso que eu digo, essa doutrinação é perigosa. Doutrinação super. Né?
Agora você me fez lembrar de um caso. Eu estava procurando há muito tempo atrás, estava pesquisando sobre EQM. EQM, para quem não sabe, é a experiência pós-morte, né? A pessoa que fica ali num leito de dor, ali, num leito de morte, ali, entre a vida e a morte, na UTI, essas coisas. Quase então, morte, né? Quase morte. Então, isso às vezes eles passam por uma experiência desse nível. Então, eu estava vendo um grupo de médico que eles saíam do corpo e eles iam curar essas pessoas. E aí, quando fazia cirurgia, tal, ali, a consciência deles ali, fazendo aquilo ali, com as pessoas ali e tal. Aí, segundo ele disse assim, que quando a pessoa que ele fez cirurgia, ela voltou, ele foi perguntar, olha, você teve alguma visão, alguma coisa, enquanto você dormia? Sim, eu vi Jesus. Jesus veio aqui com uma veste branca e ele me curou. Ele fez uma cirurgia em mim e me curou. Aí ele falou, não, mas depois ele disse, a pessoa não viu Jesus, era eu que estava ali. Mas ela era uma pessoa cristã, então ela ia ver ou Deus, ou um anjo, ou um diabo. Sim. Aquilo aí que foi pintado na mente dela. Exatamente. Aí eu pensei comigo, bom, então nesse caso eu ia ver eu e eu ali, era eu. Como eu não acredito nada, acredito só em mim, eu ia ver eu. Rapaz, Mas é interessante esse negócio. É bem interessante, Lindy. Mas assim, Lindy, olha, que interessante, né? Os 12 apóstolos, Jesus, né? A mãe de Jesus, tudo que a gente falou aqui, tudo é compilações de mitologias. Aí o cristianismo deu certo, né? Deu muito certo. Deu muito certo e até hoje. Não, com certeza. E uma coisa que a gente falou no começo da live aqui, não vai acabar. Não vai. Não sei daqui a uns, sei lá, 100, 200, 300, eu não sei. Né? Eu não vou estar aqui, eu não tenho uma bola de cristal e dizer assim, ó, por exemplo, para você ter ideia, hoje o cristianismo nos Estados Unidos e o ateísmo está meio a meio. Para você ver, os Estados Unidos até a década de 80 era puramente cristão. E hoje o ateísmo tem crescido bastante nos Estados Unidos. E essa onda de ateísmo que tem ganhado proporção na internet, esse é o medo de muita gente, de muitos líderes religiosos. Está ganhando muita proporção o ateísmo na internet. Sim, mas você sabe que eu olho para o ateísmo, é uma coisa que também preocupa um pouco. Por quê? Porque eu vejo que vários ateus, não do nosso meio, né? A gente tem vários canais aí de colegas aí que estão fazendo um trabalho excelente, mas eu dou uma olhada, eu fico analisando o ateísmo que precisa crescer, não é esse ateísmo que eu estava falando para você, que eles impõem, não, você é ateu, você tem que viver assim. O ateu é isso, se você não fizer isso aqui, você não é ateu. Então, isso me preocupa. Que a gente pode sair do cristianismo, de uma religião, de uma seita, e cair em outra. Achando que aquilo ali, achando que a gente está livre. E não está livre. Se você se declara uma pessoa cética, você vai viver da maneira que você acha melhor. Né? Eu acredito em mim mesmo, eu sou assim e tal. Eu acredito na evolução, ou não acredito na evolução, eu acredito alguma coisa que rege o universo. Você está livre para você pensar e acreditar no que você quiser. A Constituição, você não pode ir... A Constituição nos dá direito de livre pensamento, de livre escolha, né, de pensar, de congregar, de não crer, de crer, tudo isso, a Constituição nos dá esse direito. Né? Exatamente. Aí sim, aí a coisa andaria, mas se for um ateísmo que te impõe, vai ser outra religião. Não, eu também discordo. Você sai do espeto e cai na brasa. Exatamente. Então, é por isso que é bom, né, Lindy? A gente só passar conhecimento, coloca aqui na mesa, ó, você escolhe. Tá aqui a pílula azul e a pílula vermelha. Você escolhe qual é o melhor caminho a seguir. Você escolhe. Estou sendo enganado pela religião? Tô. Mas preciso ser ateu para isso? Não. Entendeu?
Se a pessoa, é isso que eu falo aqui no meu canal, Lindy. Se a pessoa não se sente bem dentro de um sistema religioso, mas quer continuar acreditando em Deus, saia do sistema religioso, gente. Viva a sua vida de boa. O movimento que está crescendo bastante aí é o movimento desigrejado, onde as pessoas não estão mais congregando, mas acredita que Jesus existiu, que Deus existe, que faz alguma coisa por elas. O problema é meu? Não, e também o problema não é destas pessoas. Isso, eu não vejo nenhum problema, acreditar ou desacreditar. Mas assim, a gente sempre mostra, tá aqui, pessoal. Tá aqui a farsa, a origem é essa, a origem é essa, o caminho é esse aqui. Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, achar por bem não virar agnóstico, não virar cético, não virar ateu e tudo mais, tranquilo. Segue a sua vida, que a gente continua seguindo a nossa. Ninguém tá querendo impor nada, né, Lindy? É isso que eu falo pros amigos, eu sempre defendo esse lado, cara. Impor, jamais. Né? Seria como se a gente quisesse também ali ser um líder religioso. É uma religião se a gente quer impor. Né? A gente quer impor ali, eu sou ateu ou eu sou cético, mas tá aqui, eu quero que você viva nesse caminho. Se você não ficar nesse caminho e não fizer assim, você não vai ser feliz. Mas aí você tem que falar, opa, peraí, mas eu tô saindo de lá do espeto e vou cair na brasa, porque vai dar na mesma. Exatamente. Né? O ceticismo, o ateísmo que seja, é liberdade. É ser livre das amarras de religião. É ser livre. Agora, quem não consegue... Sim, agora quem não consegue viver livre, precisa de alguma coisa, algum apoio espiritual, ok, continue ali. Né? Se está te fazendo bem, continue. Se está se sentindo bem lá naquele lugar, tranquilo. Quero agradecer aqui de coração a Milena. Beijo para você, minha querida Milena, que mandou um superchat aí, minha amiga do coração. Ao Arne Saknussen, meu amigo Arne Saknussen, impulsionando o canal. O Arne é o seguinte, toda vez que eu completo 1.000 inscritos, 2.000, 3.000, 4.000, o Arne sempre manda uma oferta aí para nós. Aí. Obrigado, Arne. Gratidão pela tua vida, meu amigo. Tamo junto aí nessa bagaça. Vamos continuar propagando aí o ateísmo de uma forma que todos entendam o seguinte, aquilo que a gente está falando aqui no final da live. Não é obrigado, tá, gente? Isso aqui não é obrigado. Isso aqui é um caminho, é uma filosofia. Você segue se quiser, se você acha que é boa seguir. E outra coisa, tá? A questão é, meu amigo, essa é a minha opinião e você tem a sua opinião. Pronto. E acabou a história, né, Lindy? Exatamente. A gente tem que respeitar a opinião do próximo, né? Sim. Minha opinião é essa, ok. Sua opinião é essa, você está feliz e eu respeito e eu vou ficar feliz por você. Né? Agora você também precisa respeitar a minha opinião, porque eu estou feliz também assim. E a vida vai embora, né? A vida que segue. Exatamente. E é isso, Anderson. Obrigado, Lindy, por mais esse momento. Sei que você vai trabalhar daqui a pouquinho. Né? Tamo junto aí nessa... Vamos marcar uma próxima oportunidade, depois eu te mando mensagem ali, é sempre bom trazer você aqui, o pessoal gosta pra caramba de você, né? Moçada se inscreve, sempre tá junto, a gente tá se ajudando como pode. Por mais que nós tenhamos pensamentos diferentes de algumas situações, mas a gente tá visando fazer com que as pessoas pensem e analisem com carinho, né, Lindy? Pode ter certeza disso aí. Né? Exatamente. Eu agradeço você pela oportunidade, Anderson. E eu quero agradecer a galera do chat pelo carinho. Um beijo a todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Lindy. Volte sempre, tá bom? Obrigado pelos amigos do chat. Ó, você que não é inscrito neste canal e deseja se inscrever tanto no meu canal como no canal da Lindy, o link do canal da Lindy tá aí na descrição do vídeo. Você que vai assistir depois, você pode ir lá, se inscreva lá no canal da Lindy. Tamo junto aí. E ó, deixa o seu like, não esquece de deixar o like e compartilhar pra geral, tá bom? Compartilhe aí pro pastor, pra pastora, pro bispo, pra bispa, pra todo mundo aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Lindy. Obrigado aos amigos do chat. Valeu. Obrigado, Superchat. Obrigado pelo Pix. Tamo junto aí, pessoal. É nós na fita e a pseudagem na ripa sempre.